O homem sorridente me persegue há anos. E às vezes eu tenho a sensação de que ele só está esperando eu olhar para trás. Há 15 anos eu morava no centro de uma cidade grande, daquelas que vivem acesas, mas que em certos horários parecem completamente abandonadas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere a madrugada. Caminhar sozinho, sem destino, era o meu jeito de organizar a cabeça. Eu saía por horas, atravessava avenidas, ruas estreitas, parques silenciosos, e voltava para casa quando o céu começava a clarear. Fiz isso por anos. Conhecia cada esquina. Sabia onde a iluminação era fraca, onde sempre tinha gente, onde era seguro. Nunca tive problema. Cheguei a brincar que, naquela cidade, até quem fazia coisa errada parecia respeitar quem só estava vivendo a própria rotina. Até aquela noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã. O tipo de horário em que tudo entra num silêncio estranho. Não era o silêncio calmo, era um vazio sonoro, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Eu estava perto de um parque que costumava ter policiamento à distância. Nada constante, mas suficiente para passar sensação de segurança. Só que, naquela noite, não havia ninguém. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Nem o barulho de um cachorro. Virei numa rua lateral para dar a volta na quadra e seguir para casa. Foi quando vi. No fim da rua, do mesmo lado que eu, havia a silhueta de um homem. Ele estava dançando. Não era uma dança comum. Parecia antiga, quase formal. Movimentos calculados, braços rígidos, pequenos giros do corpo. E cada movimento terminava com ele avançando um pouco. Era como se estivesse dançando e caminhando ao mesmo tempo. Minha primeira reação foi pensar que era alguém bêbado. Continuei andando, me aproximando do canto da calçada para deixar espaço. Mas quanto mais ele chegava perto, mais eu percebia que aquilo não tinha nada de descoordenado. Os passos eram precisos. Ele era alto. Muito alto. Vestia um terno que parecia de outra época, com um caimento estranho, quase teatral. E então eu consegui ver o rosto. Os olhos estavam arregalados demais. Abertos a ponto de parecer doloroso. Não piscavam. A cabeça estava levemente inclinada para trás, como se estivesse olhando para o céu. E o sorriso. Um sorriso largo, exagerado, esticado além do natural. Não era felicidade. Não era simpatia. Era fixo. Como se estivesse preso no rosto dele. Meu instinto gritou para sair dali. Atravessei a rua sem pensar. Tirei os olhos dele por um segundo para ver se vinha carro. Quando cheguei do outro lado e olhei de novo, meu corpo travou. Ele tinha parado de dançar. Estava parado exatamente na posição em que eu tinha estado segundos antes. Um pé na calçada, outro na rua. Paralelo a mim. A cabeça ainda inclinada. O sorriso ainda ali. Mas agora ele estava olhando diretamente para mim. Continuei andando, tentando parecer normal, mas sem tirar os olhos dele. Depois de meia quadra, virei o rosto por um segundo para olhar a rua à frente. Quando olhei para trás de novo, ele não estava mais lá. O alívio veio rápido. Durou menos de um segundo. Porque percebi que ele tinha atravessado a rua e agora estava na mesma calçada que eu, muito mais perto. Não fazia sentido. Eu tinha desviado o olhar por menos de 5 segundos. E então vi a posição dele. Agachado. Imóvel. Como um animal prestes a avançar. Meu corpo inteiro parou. Ele começou a se aproximar. Passos longos, absurdamente longos, na ponta dos pés, como alguém tentando não fazer barulho. Só que rápido demais. Eu queria reagir, gritar, correr, mas fiquei ali, paralisado. Ele parou novamente, a poucos metros de mim. O coração batendo nos ouvidos. Foi quando consegui falar. O que você quer? Minha voz saiu fraca, tremida. Ele não respondeu. Não se moveu.
Só continuou sorrindo. O tempo ficou distorcido. Parecia que o mundo tinha parado ali com a gente. Então, devagar, ele virou o corpo. E voltou a dançar. Dançar e se afastar. Como se nada tivesse acontecido. Eu continuei olhando, sem coragem de virar as costas. Até que ele ficou distante o suficiente para virar quase uma sombra. E então ele parou de novo. Ficou imóvel. Eu observava, tentando entender, quando percebi que a silhueta começou a crescer. Ele estava voltando. Mas agora não estava dançando. Estava correndo. Eu corri também. Disparei até uma rua iluminada, onde passavam alguns carros. Parei ali, tentando recuperar o fôlego. Olhei para trás. Nada. Nenhuma silhueta. Nenhum homem. Nenhum sorriso. Voltei para casa em choque. Não dormi naquela noite. Nem na seguinte. E foi ali que começou a pior parte. Porque aquilo não terminou naquela rua. Nos dias seguintes, comecei a sentir que estava sendo observado. Não o tempo todo, mas em momentos específicos, quando eu relaxava demais. E então comecei a vê-lo novamente. Primeiro, no reflexo do vidro de um ônibus. Alto, parado na calçada oposta. O ônibus arrancou. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Depois, saindo de um mercado à tarde. Sol forte, gente andando. No meio da multidão, do outro lado da avenida, ele estava parado. Olhando. Piscar de olhos. Sumiu. Comecei a achar que estava enlouquecendo. Mas tinha algo que não mudava nunca: o sorriso. Sempre igual. Sempre fixo. Uma noite, já semanas depois, eu estava em casa assistindo um filme. Tinha pedido pizza, tentando retomar uma rotina normal. A TV estava alta. A sala iluminada. Eu me sentia seguro. Então ouvi uma batida na porta. Curta. Seca. Olhei o celular. Ainda estava dentro do prazo da entrega, mas podia ter chegado antes. Abri a porta. Não tinha ninguém ali. Mas, do outro lado da rua, estava ele. Parado. Sorrindo. A postura dele parecia teatral, como se estivesse assistindo a um espetáculo e eu fosse o centro da apresentação. Fechei a porta imediatamente. Tranquei. Corri pela casa verificando todas as fechaduras, todas as janelas. Meu coração disparado. Fiquei em silêncio absoluto. 15 minutos depois, outra batida. Mais forte. Cheguei perto da janela e espreitei pela cortina. Era o entregador. Capacete na mão, caixa térmica no braço, visivelmente confuso. O alívio foi tão forte que minhas pernas quase cederam. Mas, mesmo depois de pegar a pizza, não consegui relaxar. Porque eu sabia o que tinha visto antes. Aquilo continuou. Às vezes eu sentia que alguém me observava enquanto eu dormia. Outras vezes tinha a impressão de ver uma figura alta do outro lado da rua, parada. Nem sempre eu conseguia confirmar. Nem sempre eu queria. Os meses passaram. Eu permaneci na cidade. As aparições foram ficando mais raras. Depois, pararam. Simplesmente pararam. Sem explicação. Sem um último encontro. Sem um desfecho. O homem desapareceu como se nunca tivesse existido. A vida seguiu. O trabalho, os estudos, as pessoas. Voltei a caminhar à noite, mas nunca como antes. Sempre atento. Sempre desconfiado do silêncio. Anos se passaram. Nunca mais o vi. Mas o sorriso nunca foi embora. Consigo lembrar dele com uma nitidez absurda. Como se tivesse sido ontem. Às vezes, andando na rua, vejo alguém sorrindo de longe e meu corpo reage antes da razão. O coração acelera. A respiração trava. À noite, de vez em quando, acordo com a sensação de que alguém está parado me observando. E por alguns segundos,
Eu tenho certeza de que, se olhar pela janela, vou ver ele ali. Alto, imóvel, cabeça inclinada para o céu, sorrindo como se tudo fosse um grande espetáculo silencioso. Eu nunca descobri quem era. Nunca soube se era só alguém perturbado, ou se eu fui a única pessoa que cruzou o caminho dele daquela forma. Mas sei de uma coisa. Existem encontros que não terminam quando a pessoa vai embora. Eles ficam, se instalam na memória. E, às vezes, mesmo depois de anos, o medo continua ali, quieto, esperando o silêncio certo para lembrar que nunca desapareceu de verdade.